A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, mais um dia, mais uma noite que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui, aleluia, dando continuidade a esta obra tão maravilhosa, amém, a qual o Senhor tem nos concedido em nossos corações, o livro da Abacuque, amém, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, tenho certeza que nós estamos aprendendo muito pela misericórdia do Senhor Jesus, amém, pelo teu santo e bendito Espírito, glórias a Deus. São 18 horas e 35 minutos, glórias a Deus. Então vamos aqui ser bem rápido para dar continuidade a este livro da Abacuque que nós estamos lendo. Meu irmão, minha irmã, aqui agradeço desde já, os irmãos que têm acompanhado desde o início nesse programa no YouTube, tudo se fez novo, glórias a Deus, que o Senhor nasceu no coração de Deus, né? Glórias a Deus, e Ele tem colocado esse desejo nos nossos corações, de estar semeando os conselhos da palavra do Senhor, amém, para que almas venham ser transformadas, curadas, pelo poder renovador e transformador do Espírito Santo de Deus, amém. E nós estamos lendo aqui o livro de Abacuque, glórias a Deus. E vocês, meu irmão, minha irmã, que estão agora, eu vou apenas dar uma explanação rápida, mas para que vocês possam estar acompanhando desde o início desse profeta Abacuque, entra lá no YouTube, Jackson Antônio Alves /YouTube, e vocês podem estar acompanhando desde o início, amém? Glórias a Deus. Tem o Instagram também, tudo ponto se fez novo também, para tirar as dúvidas, glória a Deus. E vamos aqui que está lendo pela ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Vamos aqui no livro de Abacuque, aqui no capítulo, vamos no capítulo aqui 6 em diante, os 5 ais sobre os caldeus, nós vamos falar sobre isso, irmão, amém? Não levantarão, pois todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daqueles que acumula o que não é seu, até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações sobre os mais povos, e os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra e contra a cidade e contra todos os moradores. Aqui estou lendo aqui de algumas aqui referência, glórias, que nós vamos ler aqui nós estamos lendo aqui alguma coisa glórias a Deus, estamos lendo sobre os babilônios aqui, as qualidades, algumas listas e qualidades dos babilônios, amém? Que fala aqui sobre o ai, né? Estão falando sobre o povo da Babilônia. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquirido para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar das garras do mal. E vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá o madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com o sangue e a fundamenta com iniquidade. Não venha o Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que há de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto o próprio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o límpido te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundação, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Só que, irmão, glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Nós lemos bem rapidinho, irmão, esse texto que nós vamos agora, glória pela guia e dispensação do Espírito Santo, nós vamos estar falando, mas eu quero um pouco voltar aqui, né? Vamos aqui, fecha os olhos, curva a cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, mais uma vez, glórias a Deus, em nome de Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus, o Filho da promessa, estamos aqui, Pai, diligente a fim de querer meditar na Tua palavra, de conhecer os conselhos do Senhor, que tem muito engrandecido a nossa alma, tem muito enriquecido a nossa alma, Pai. E nesta noite, Pai, mais uma vez, Pai, juntamente com os seus ouvintes que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo. Venha, Pai, fazer algo novo na nossa vida nesta noite, Pai. À medida que nós lemos cada versículo, o Senhor vem falar poderosamente aos nossos corações, ó Pai, assim, nos dando entendimento, interpretação, aquilo que está oculto, Pai, que somente requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo Teu bom Santo Espírito, Pai. Venha penetrar no meu coração, na minha mente, Pai, dos ouvintes, que venha nos dar entendimento, segundo a necessidade de cada um, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa cidade. Através desta obra, Pai, através dessa história verdadeira, Pai, Abacuque, Pai, o justo viverá pela fé, Pai, para que venha aperfeiçoar a nossa fé, de todos aqueles que têm acompanhado o Senhor Jesus amado, esse canal, tudo se fez novo, Pai. Bendito é Teu nome, Senhor, aleluia, e que todo o mal, Senhor, e venha perdoar as nossas faltas, Pai, as nossas ofensas, e que todo o mal, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que quer tirar nossa comunhão, nossa paz, quer roubar o nosso pensamento, quer bloquear nossa mente, quer tirar nossa atenção, em nome de Jesus sai, em nome do Senhor Jesus sai, aonde que esteja os Teus ouvintes, ó Pai, a qual vão, aleluia, meditar nesses conselhos, assistir esse vídeo, Pai, em nome de Jesus abençoa os Teus filhos, ó Pai, e à medida que eles assistirem, Pai, venha falar nos corações de cada um deles, venha transformar as almas, Pai, pelo poder renovador, regenerador e transformador do Teu Espírito Santo, Pai, em cada coração, assim libertando a alma dele da chaga, da carne, das enfermidades, ó Pai, e também não só das enfermidades, mas do coração, do íntimo, o espiritual, Pai, o sentimento dos Teus filhos, venha também moldar, ó Pai, porque nada adianta, aleluia, a carne está curada, mas o espírito está enfermo, Pai. Venha de tal maneira, Pai, transformar as almas dos Teus filhos, ó Pai, nesta noite maravilhosa, Pai, e que todo mal, seja onde que esteja rodeando, Pai, em nome de Jesus seja tirado agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e venha abrir os nossos sentimentos, Pai, que eu possa ser um canal de bênção para que as almas venham ser abençoadas, que eu possa ser instrumento de Tuas mãos, ó Pai, para ser usado. Unge os meus lábios, ó Pai, me dê o alimento necessário para que as almas venham também alimentar, ó Pai, do alimento espiritual para crescer a maturidade, sem crescimento, para ter crescimento, Pai, discernimento, venha dar sabedoria também para que os Seus filhos venham adquirir sabedoria e decidir entre o certo e o errado, Pai, e assim, Pai, entregamos ao Senhor esta oração, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Então, irmão, nós estamos meditando aqui o livro de Abacuque. Se nós começarmos desde o começo, esse dilema que o profeta Abacuque enfrenta, né? Glória a qual ele foi abraçado por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ele fala que ele recebeu uma sentença revelada, irmão, a sentença que nós havíamos falado nas nossas meditações, que em hebraico é massá, M-A-S-S, é massá, que significa peso, um fardo, irmão, algo difícil de aceitar, algo que não, sabe, que não podemos, um peso que não podemos aceitar, algo difícil que não podemos compreender, aceitar, irmão, um fardo pesado. E Abacuque, justamente, irmão, ele está em crise com Deus, ele se queixa a Deus, ele vai diretamente a Deus, é um dos profetas diferente como qualquer ele vai direto a Deus e ele começa a clamar, proclamei, tu não escutarás, gritar-te em violência e não salvarás, quanto? E ele fala, irmão, ele passa por angústia, ele olha em volta do seu povo e vê o seu povo se perdendo no pecado, na violência, na destruição, meu irmão, minha irmã, e ele vê, olha em redor e ele vê tanta violência que ele fica perplexo, ele fica angustiado, ele fica inquieto diante da presença de Deus, ele só vê violência, irmão, e ele sabe que como pode um Deus justo, um Deus tão santo e poderoso, não der a resposta que tanto espero, até quando, Senhor, clamarei eu? Ele fala,
aleluia, até quando eu não me escutarás, e tu não me escutarás, gritarei em violência e não me salvarás. E ele vê, irmão, tantas coisas, tanta destruição que nós podemos ler, contenda, a lei se afrouxa, ou seja, aqueles homens que nós havíamos falado, eles criavam suas próprias leis para derrubarem as injustas. Eles oprimiam o justo, os pobres, irmão. Glórias a Deus. Eles roubavam, violentavam, irmão. Há tanta destruição, irmão. Eles criavam suas próprias leis. Eles desfavoreciam a classe mais pobre, irmão. Aleluia, Senhor. Havia essa diferença entre o pobre e o rico. E tudo isso, irmão, o pecado domina Israel, irmão. Eles começam a ser induzidos para o pecado. Glórias a Deus por causa dos reis maus, irmão. Glórias a Deus, irmão, por causa do rei Jeoaquim, irmão. Glória que induziu eles no pecado, irmão. Depois que houve uma reforma espiritual, irmão. Então, e ele clama, irmão. E ele refletia, então ele se queixa, Deus. E aqui ele vai, irmão, conversando, Senhor, ele vai falando, irmão, e aqui, ali, enquanto agora Deus, ele começa agora, ele fica, agora é o dilema entre, é uma crise entre Deus e agora, diretamente Deus, agora é uma crise entre Deus e o povo, irmão, porque agora Deus começa a falar a ele, irmão, começa a falar a ele, aleluia, e começa a falar, aleluia, porque Deus dá resposta a ele, irmão, isso que Judá será castigado pelos caldeus. Aí então que ele pira mais ainda, meu irmão, mais ainda ele fica inquieto, mais ainda, irmão, a ponto de aqui nós vemos aqui na intercessão dele, que ele fala que porque tu fazes homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, ou seja, ele acusa Deus, ele faz uma acusação mais grave, irmão, por tanta angústia, tanto sofrimento perplexo que ele está, angustiado, inquieto, de que ele compara os povos, os seres humanos como animais, irmão, a ponto de como animais, como peixes, irmão, caindo os seres humanos como peixe, irmão. E assim ele vai, irmão, angustiado. O dilema dele era essa angústia, irmão. Glórias a Deus. Então, irmão, e aqui depois ele fala, aí ele fala assim, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei a minha queixa. Então agora, irmão, ele coloca um vigia, que nós falamos, irmão, um sentinela, um vigia, que fica atento, que sobe ali, que ele fica ali agora, esperando com paciência, ele esperando o Senhor, ele fica mais inquieto, irmão, mais perplexo. Então agora Deus vem e fala, agora então, Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se, tem no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, não tardará, espera porque certamente virá. Então, irmão, ele fala, irmão, coloca, agora escreve esta visão, ele fala, escreve essa visão em tábuas para que possa ler, quem passa até correndo, quer dizer, é como se fosse um outdoor, para que todos pudessem ver, passando correndo, irmão, da visão de que a Deus ia fazer com os caldeus, com os inimigos dele, irmão, escreve, irmão, e ele uma palavra maravilhosa, o versículo 4, que é do capítulo 2, versículo 4, que é a palavra-chave, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela sua fé. Então quando ele escuta esta palavra de Deus, irmão, aí vai confortando o coração de Abacuque. Abacuque começa ainda a entender ali o que o Senhor, qual é o propósito de Deus para o povo dele, irmão. Então ali ele começa, irmão, o justo virá pela fé, irmão. E nós falamos aqui que o soberbo, irmão, fala do povo, os caldeus. Nós falamos muito, irmão, sobre os caldeus, irmão. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Falamos sobre os caldeus, né? Levanta a guerra contra o soberbo. Nós falamos o caráter do justo e a sua conduta também na meditação da aula seguinte, irmão. Na quinta parte, nós vamos entrar na sexta. E nós falamos também da conduta, do caráter do justo e a sua conduta. E depois o caráter do injusto, do ímpio e a sua conduta também. Nós falamos, irmão. Amém? Então, glórias a Deus também, não vou repetir, mas nós falamos sobre tudo isso, irmão. Então ele está aqui agora, e agora nós podemos ver, irmão, que lembramos que falamos na meditação anterior do caráter da conduta do ímpio e o caráter da conduta do justo, nós falamos, irmão? E agora os perversos e arrogantes filhos da Babilônia são contrastados com os juízos, com os justos. Amém? Os perversos e arrogantes filhos da Babilônia são contrastados com os justos e fiéis dentre o povo de Deus, irmão. Então a natureza passageira é instável daquele que tenta achar vida em si próprio. É comparada à dependência e à
confiabilidade daquele que confia em Deus para a sua vida, irmão. Amém? É comparada, irmão, daquele que é instável, daquele que tenta achar vida em si próprio. É comparada à dependência e à confiabilidade daquele que confia em Deus para a sua vida, irmão. Então aqui no versículo 2, a partir do 5, irmão. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega a todos os povos. Aqui está uma das características do povo, irmão. O profeta Abacuque agora começa a listar as qualidades dos babilônios, que irão finalmente levá-los à sua queda, a queda de Jerusalém, irmão. E sua ganância, por mais como sepulcro, sua ganância por mais, é como sepulcro, irmão, é Sheol, é a morte, não será satisfeito até que seja tomada por inteira, ou seja, até que os babilônios tome Jerusalém por inteira e coloca por despolho, mano. Amém, irmão? E o termo sepulcro usado nessa passagem é como uma personificação da morte, que assim como a pessoa ambiciosa nunca está satisfeita, irmão. Assim são esses povos, irmão, que Deus suscita contra Judá, irmão. Um povo, quando nós vimos nisso, os caldeus, nação amarga e impetuosa, uma nação truculenta, irmão, que ele avança, que Abacuque, é difícil Abacuque entender e aceitar. Por que Deus usava uma nação tão violenta, tão truculosa, tão amarga, tão impetuosa para destruir o povo de Judá, irmão? Então ele não compreendia, mas agora ele compreende que Deus levanta essa nação para disciplinar Judá, para disciplinar Judá, para corrigir Judá. Amém? Talvez até mesmo para salvar o povo de Judá. E ele não compreende, irmão. Ele não entende. É uma sentença pesada, dura de engolir, de entender. Ele não entendia, irmão. Mas aqui ele começa a entender, irmão. Aqui sobre essas listas das qualidades do Babilônia, ele começa a falar, irmão. Amém? Então, se nós olharmos, irmão, eles são insatisfeitos, irmão. Assim, a pessoa ambiciosa nunca está satisfeita, assim como esse povo, irmão. E que nós podemos aprender em Provérbios, capítulo 30, versículo 15 e 16. Que fala que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Olha só, irmão, é como esses povos, como é Babilônia, irmão. A Babilônia é insaciável, irmão. Ele está falando aqui, ó, 5 ais sobre caldeus. A Babilônia é insaciável, quer matar, acumular riquezas, quer anexar países e povos ao seu domínio, irmão. Observamos que todas as nações, todos os povos, esses povos da terra, os judeus e os gentios, deveriam ter sido reunidos perante o Senhor para uma santa adoração, irmão. Não é isso? Em Salmo 117, versículo 1. Deveria, irmão. Amém? Vamos ler em Salmo 117. Glória a Deus. Salmo 117. Salmo 117. Versículo 1. Louvai ao Senhor vós, todos os gentios, louvai a todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para convosco, e a fidelidade do Senhor substitui para sempre, aleluia. Então, eles deveriam, irmão, amém, adorar. Então, em vez disso, tornaram-se porções de comida para o feroz apetite da Babilônia, irmão. Por quê? Por causa da desobediência deles. A vez de chegar aos pés do Senhor Jesus, irmão. Mas foi tarde demais, irmão. Amém? Abacuque estava vivendo pela fé. Mas provavelmente o profeta não compreendia toda a dimensão da verdade, irmão. Amém? Toda a dimensão da verdade explosiva contida na declaração de Deus. Amém? Ele não entendia. Ele aparece como parte de um prelúdio e um cântico de provocação que o profeta foi instruído a cantar contra a Babilônia. Versículo 6 aqui, ó. Pronunciando uma série de ais sobre os babilônios, indicando a subjacente fraqueza moral que resultará na sua derrota. Glórias na derrota de Babilônia. Amém, irmão? Aqui nós podemos ler
Não levantarão, pois, esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores, está falando, irmão, do juízo sobre a Babilônia, irmão. Glórias a Deus, indicando, irmão, que será destruída. O Senhor estava explicando porque os babilônios seriam julgados, irmão. Basicamente, eles eram um povo orgulhoso, no sentido de que não temiam a Deus. Por sua vez, a pessoa justa, aquela que merecia a aprovação e a bênção de Deus, cairia nas graças de Deus, por causa da sua fé no Senhor. Amém, irmão? Então é isso, o Senhor estava explicando porque os babilônios seriam julgados. Basicamente, eles eram um povo orgulhoso, no sentido de que não temiam a Deus, porque eles não temiam a Deus, e por sua vez, a pessoa justa, aquele que merecia a aprovação e a bênção de Deus, cairia nas graças de Deus por causa da sua fé no Senhor. E na verdade, a palavra hebraica traduzida como fé é emuná, que significa firmeza ou fidelidade. E o israelita que seguia o pacto com fidelidade, cumprindo a lei de Deus, era considerado uma pessoa justa ou santa, cidadãos do céu. Amém? E o que estava em questão não era a etnia judaica da pessoa, e sim a obediência a Deus. Amém? A obediência a Deus. O problema dos babilônios, portanto, não era um problema de etnia, deles serem gentios, e sim o fato de viverem uma vida cheia de perversidade e idolatria. Este era o problema da Babilônia, irmão. Né? Esse é o problema da Babilônia. Então, viviam arrogantemente, como seus interesses pessoais fossem tudo o que importasse. Por isso o Senhor os humilharia, de acordo com os 5 ais proclamado por Abacuque, em 2, capítulo 6 ao 20. Então é isso, a questão da Babilônia, que eles eram um povo impetuoso, um povo, uma nação amarga, irmão, um povo que tinha prazer no pecado, na destruição, sendo que também a salvação veio para eles, né, irmão? Mas eles não aceitaram, glórias a Deus. E aqui do versículo 2, do 6 ao 20, irmão, nós podemos ver que essa provocação profética de Abacuque, pronunciando uma série de ais, está na forma de 5 oráculos como ais. Seu objetivo é garantir aos ouvintes dessa visão que Deus julgará a cobiça e a opressão, que ele intervirá em favor dos justos, e que ele estabelecerá seu reino glorioso, irmão, também. Se por um lado o centro da visão é a queda da Babilônia, a mensagem estende-se à queda de todos os reinos humanos. A grande Babilônia cairá e nunca mais se levantará, irmão. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, e Apocalipse 19, versículo 4, está lá, irmão. É isso que nós estamos falando. Glórias a Deus. Amém, irmão? A visão tem cinco partes. Cada um começa com a palavra hebraica traduzida como ai. As 5 partes. Primeiro, a insensatez da extorsão. Glória. E do saque. Está 6 ao 8. Segundo, a insensatez da exploração e da injustiça. Está lá no versículo 9 e 10. Terceiro, a insensatez do assassinato. Está lá no versículo 11 ao 14. Quarto, a insensatez da bebedeira e da imoralidade. Está no versículo 15 ao 17. E o quinto, a insensatez da idolatria. Do 18 ao 29, versículo. Então, sobre tudo isso nós vamos falar, irmão. Então, aqui está no capítulo 2, o versículo 6, fala aqui, voltando aqui: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Irmão, aqui o oráculo contendo aí um oráculo de juízo que consiste em 2 partes: a declaração do mal feito e a notificação do juízo iminente. O juízo costuma aplicar o princípio da lei, da retaliação. O ato errado voltaria para assombrar o malfeitor. Multiplica o que não é seu. A lei proíbe de conceder empréstimo com o objetivo de cobrar juros, irmão. Se nós vemos aqui, está Deuteronômio 23, 19. Dívidas. A prática de penhorar algum objeto com uma garantia de devolução do dinheiro era permitido na lei, mas tinha limitações para garantir ao povo um tratamento humano, irmão. Se nós acompanharmos lá Êxodo capítulo 22 ao 26 ao 27 e Deuteronômio capítulo 24, do 10 ao 13, nós podemos ver lá, irmão, da lei.
Então a Babilônia, assim mesmo, se carrega de penhores. Era como uma agiota extorquindo uma participação exorbitante. Mas os oprimidos tirarão vantagem e tomarão de volta tudo que foi erroneamente tomado deles, irmão. Então, eles tinham isso, irmão. Eles penhoravam objetos, eles roubavam. Amém? Do capítulo 2, do 7, versículo 8. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então está aqui, irmão, ele fala o termo hebraico da frase glórias a Deus, que hão de morder, também é traduzido como credores, e sugere ataques repentinos e dolorosos, irmão. Amém? Ajunto bens mal adquirido, obter bens pela extorsão e pelo abuso de poder era estritamente proibido pela lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Amém? Nós podemos ver. Aqui do 9 ao 10. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Então, irmão, está aqui, vergonha maquinasse para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Irmão, aqui ajunta os bens mal adquiridos, irmão. Glórias a Deus. A Babilônia, irmão, falando desse povo, glórias a Deus, falando desse povo terrível como os caldeus, ajunto bens mal adquiridos, obter bens pela exortação e pelo abuso de poder era estritamente proibido pela lei de Moisés. Tal. Seu ninho, assim como os pássaros faz o seu ninho de longe das pessoas e dos animais selvagens, os ricos também trabalham duro para evitar ameaças à sua fortuna. Assim também como os ricos gananciosos, avarentos, não é? E dado a extorsões e corrupção. Da mesma forma, eles eram assim. Eles pensavam que estavam seguramente acima de qualquer represária para suas más ações, irmão. Mas eles estavam enganados. Procurava colocar o seu ninho, os seus palácios, que construísse com o sangue dos povos. Achariam que a sua habitação estivesse a salvo dos golpes da fortuna, pondo em lugar alto e bem defendido, irmão. Estava enganado esse povo, né, irmão? Babilônia. Noutro sentido metafórico, as riquezas aos olhos do mundo são na apreciação vulgar e também dos efeitos sociais, como uma rocha de segurança e defesa para quem as possui, irmão. Amém? Glórias a Deus. E nós podemos ali um provérbio, irmão, sobre o capítulo 10, o 15 ao 16, que ele fala que os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína, a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado, irmão. Lá Provérbio 18, 19 ao 12. A torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidades fortes, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Também é isso que Deus ele fez, irmão, com o povo, achando que poderia, aleluia, guardar toda a sua riqueza, construir a sua casa, um alto seguro. Na verdade, eles estavam vulneráveis ao poder de Deus, né, irmão? O poder de Deus ninguém segura, irmão. Deus sabia de todas as coisas, Ele é soberano. Do versículo 2 a 11, irmão, capítulo 2, versículo 11, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá o madeiramento, irmão. Amém? Ou seja, a pedra clamará, é como ocorre com frequência nas escrituras. Objetos animados fazem o papel de testemunha e prova viva contra a crueldade. Por quê, irmão? Porque as próprias muralhas dos luxuosos palácios que eu construísse com o sangue dos povos clamam de certo modo contra as tuas injustiças e crueldade. Amém, irmão? Locução proverbial para dizer uma afirma e a outra confirma. Para entendermos a pedra clamará, a trave-lhe
responderá do madeiramento. Toda a estrutura da sociedade israelita clamará por justiça, e todas as suas partes reverberavam com a necessidade de corrigir os erros, irmão. Amém? Está aí. É dessa maneira, irmão, nós podemos entender. Né? A pedra clamará e a trave se mudará madeiramento. Então aí, eles vão responder pelos altos. Capítulo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com iniquidade. Então Miqueias também falou contra os líderes de Judá que estavam desenvolvendo a cidade e o reino às custas do tratamento desumano dado aos outros e da injustiça, irmão. Porque próprio Miqueias fala em capítulo 3, versículo 10. Ouve agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Miqueias também, aleluia, falou sobre esses homens, irmão. Amém? Versículo capítulo 2, versículo 13. Não vem do Senhor dos exércitos que não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadigam em vão? Está aqui o Senhor dos Exércitos, mas é um título que se refere a Deus como comandante dos exércitos dos céus e da terra. O Senhor é soberano e rege em toda a terra, ou seja, é inútil todo o ganho através de meios injustos. Amém? É em vão, nesse versículo, mostra as ações de Deus para derrubar o mal